Já vai aplaudindo esse Deus maravilhoso que está no nosso meio. E viva a sua família! Cumprimenta quem está na sua esquerda, na sua direita. Diga: seja bem-vindo ao nosso acampamento de casais. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Bom dia, Moisés, seja bem-vindo também. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês de casa que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém. A gente se apresentou ontem, mas a maioria de vocês chegaram hoje. Muitos de vocês me conhecem, mas não conhecia a Andréia, né? Eu sou o Moisés Rocha, a gente mora em Sete Lagoas, fica ali a 1 horinha de Belo Horizonte. E eu sou pregador há 30 anos, e nesses 30 anos muito focado na restauração de famílias. Eu sou também autor de 7 livros, um dos meus livros é para casais, e um outro livro meu é sobre educação de filhos, focado na questão da criação de filhos adolescentes. E também sou o autor da novena Maria Pisa na Cabeça da Serpente, que é muito conhecida também. Nós já passamos de 500 mil de novenas vendidas, e ela é toda focada também para famílias. E há 25 anos atrás eu fundei a comunidade Filho de João Batista. Dentre tantas coisas que fazemos na defesa da família, João Batista que denunciou o adultério de Herodes, nós trabalhamos na restauração de casais, de famílias, e temos uma fazenda no qual já passaram aí em 25 anos quase 5 mil homens para se recuperar do álcool e da droga. E por trás desse Moisés que muitos de vocês conhecem, tem a Andréia, né? Isso mesmo, nós somos casados há 23 anos, temos 2 filhas que são gêmeas, hoje já estão com 20 anos, que é a Emanuela e a Isabela. Na comunidade eu estou desde o início também, faço parte da parte vocacional, de formação. Também sou psicanalista. A minha primeira formação foi como professora. Trabalhei um tempo antes de me ingressar na caminhada, antes de conhecer o Moisés. Eu tinha uma vida, né, secular, profissional, enfim, também. E nós estamos aí, graças a Deus, já há quase 25 anos, servindo a Deus com muita alegria. Amém. Antes da pregação, eu gostaria de dar 3 avisos. O aviso número 1 é que amanhã, domingo, dia 26 de julho, a Canção Nova de São José dos Campos está promovendo a Canção Nova Abraça Vale. Então eu quero convidar você que está em casa, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, você que é daqui do Vale do Paraíba. É um evento que reúne milhares de pessoas. E amanhã eu prego aqui, na parte da tarde eu prego lá, às 2 horas, e às 17 encerra o evento com a missa do Padre Adriano Zandoná. Então eu quero aproveitar e divulgar esse evento que é da Canção Nova em São José dos Campos. Então você pode ir no Teatrão de São José dos Campos e me encontrar lá na parte da tarde e participar desse evento maravilhoso. O segundo aviso é que daqui 30 dias vai acontecer aqui na Canção Nova o segundo acampamento da minha comunidade, Filho de João Batista. Nós estaremos aqui 27, 28, 29 e 30 de agosto. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estarei morando aqui manhã, tarde e noite por 4 dias, pregando, orando, tudo isso você pode acompanhar de casa. Mas se desejar voltar, você é muito bem-vindo para estar conosco. Também nós vamos abrir o nosso jubileu de 25 anos de obra de Carisma João Batista. E o terceiro aviso, gostaria até de convidar para vir aqui comigo. A Canção Nova não me pediu para fazer isso, é eu que estou fazendo, tá bom? Eu, como fundador, sei muito bem o quanto é difícil você entrar na capela e Deus mandar você fazer as coisas e você não ter recursos para fazer. E eu também sei o quanto que é triste você entrar na capela para rezar e você não ter clima para rezar por causa de dinheiro. Quantas vezes eu entrei na capela chorando por causa de contas para pagar, e eu só rezava pedindo a Deus providência financeira. Então eu sei muito bem o quanto isso é difícil.
né? A nossa campanha da Canção Nova do mês passado não fechou, e ela passou longe de fechar. E eu não sei se você sabe, o remanescente de um mês que não fecha é projetado no próximo mês. Então a campanha desse mês de julho, ela está extremamente alta. Nós estamos aí caminhando para a última semana do mês, e eu quero aproveitar todo o carinho que você que está em casa tem pelo Moisés Rocha. Nós estamos também pelo meu perfil Moisés Rocha Oficial. São milhões de pessoas que me seguem, que me admiram, e nós queremos pedir a sua ajuda. Durante a minha pregação com a Andréia, vai estar passando embaixo da sua tela o Pix, que é pix.doação@cancãonova.com, pix.doacão@cancãonova.com, e um QR Code também. Então você que é sócio, você pode fazer algo a mais. Você que não é sócio, mas admira o Moisés, está aqui porque foi muito divulgado os nossos horários de pregação. Nós estamos aqui pedindo ajuda em nome da Canção Nova. Nós, né, Andréia, também devemos nossa vocação à Canção Nova. Sim, eu me recordava ontem que o meu primeiro acampamento foi em um PHN, há 20 e alguns anos atrás. E o quanto que eu fui tocada por este carisma, né? Numa pregação do Monsenhor Jonas. E nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Mas enfim, Deus tem seus meios, sua pedagogia. E eu tenho certeza que cada um de vocês que bebe desse carisma, então é o nosso pedido, né, Moisés? Que você seja generoso a algo a mais, né? Nesse momento, para que nós conseguimos, para que a Canção Nova consiga bater a sua meta. É muito importante, um pouquinho de cada um. No final, a gente sabe que Deus age e age abundantemente. E se eu sou um pregador conhecido mundialmente, é por causa da Canção Nova. Foi a Canção Nova que, entre aspas, me projetou para o mundo, eu pregando aqui. E a Canção Nova é uma vitrine, é um espelho, né? E é uma responsabilidade estar aqui. Eu lembro também quando eu vim buscar respostas aqui na Canção Nova, lá em cima no rincão, o Padre Jonas pregava, e ele olhou para a arquibancada, eu estava sentando, e ele disse: vocês são João Batista, vocês são João Batista. E se há 25 anos eu fundei a comunidade Filhos de João Batista, também é por causa da Canção Nova, porque aqui é a casa, é a mãe de todos os carismas. Então nós estamos pedindo, não foi a Canção Nova que pediu, nós que tomamos a iniciativa, porque nós estamos acompanhando os bastidores. Então o QR Code está aí na sua tela, o Pix já está na sua tela, eu estou vendo ali pela TV. Então ajude essa obra, e você que está aqui, seja generoso. Mais tarde, na Santa Missa, na hora do ofertório, hoje, amanhã, se tornando sócio, nós precisamos de você. Vamos aplaudir essa obra de Deus maravilhosa. E viva o Monsenhor Jonas Abib, cada membro da Canção Nova que dá a vida pela evangelização. Muito, 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 muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra conosco, por favor, Salmo 90. Em algumas Bíblias é o Salmo 89. Eu vou te falar o versículo e você vai comigo e confere. É um versículo pequenininho da dinâmica da nossa pregação aqui. Salmo 90, versículo 12. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia, né? Não, uma pessoa sem Bíblia precisa passar vergonha. Não, olha para quem está do outro lado e fala: meu, cadê a sua Bíblia? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria do coração. Bate no seu peito e diz: Senhor, me ensina nessa manhã, a contar os meus dias, a respeitar os processos, a saber lidar com o tempo, com a mudança das gerações, para que ao invés de ansiedade, eu adquira sabedoria. É o que está escrito aqui, palavra do Senhor.
Graças a Deus. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra bem forte, mais forte, mais forte, mais forte. A nossa pregação de ontem, a de hoje e a de amanhã, elas giram em torno das falas do Papa Leão XIV. Ontem ele dizia que os casais precisam ser pescadores de casais e famílias. E no discurso que foi feito em junho do ano passado, ele nos trouxe a realidade de que a família precisa aprender a lidar com o tempo, com a mudança de gerações, sem perder a sua identidade. Você sabe que o tempo passa rápido, você sabe que a mudança de gerações é algo real, mas isso não pode impactar na tua casa. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que um dia para ele são como 1000 anos, e 1000 anos são como um só. Ele não trabalha na métrica do cronos, do relógio cronológico. Ele trabalha no kairos, no tempo da graça. E Ele é o Senhor do tempo, e Ele precisa nos ajudar a passar pelas fases, pelas etapas da vida, sem perder a nossa identidade. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Se você não abrir a boca, eu vou embora, que eu estou doido para dormir. Quem está comigo ainda, diga amém. Nós vamos passear agora, né, André, sobre algumas etapas da sua casa, e nós vamos ficar ali no gatilho que talvez hoje seja um problema real para nós. O primeiro tempo que precisamos aprender a contar, e eu quero que você volte nele, diga comigo: a fase do namoro. A fase do namoro. Olha nos olhos aí do amor mio e diz: agora Moisés e Andréia vai voltar conosco na fase do namoro. Eu não sei se você sabe, mas a resposta para resolver as suas crises atuais, elas se encontram lá no namoro. E é por isso que você que queimou as etapas, você tem alguns problemas. Você beijou na boca, namorou 2 meses, no 3º mês você decidiu morar junto. Graças a Deus o tempo passou, você regularizou a sua situação, hoje você é casado, mas tem problemas do seu casamento, que as respostas estão num namoro que você não teve. E é por isso que namoros longos não são legais, mas namoros muito curtos também não são legais, porque você precisa aprender a lidar com os processos, como diz o texto, a contar o tempo. E eu quero, né, Andréia, que você volte agora lá no namoro. Você lembra o que acontecia no seu namoro? Pergunta para amor Emil aí. Você lembra? Você lembra? Lembro sim, perfeitamente. E até hoje eu me pego às vezes recordando essas memórias, as nossas conversas, as nossas partilhas, os nossos combinados. Quem estava aqui ontem lembra, né, que nós falamos do que precisa ser combinado antes do casamento. Então isso hoje serve para que a gente, quando a gente meio que tenta, a gente se desanima, desmorece com alguma situação, com alguma dificuldade, com algum problema, é importante que a gente volte lá atrás, né, para a gente fazer essas memórias e recordar: nossa, mas há 20 anos atrás nós vivemos isso, nós passamos por isso, nós éramos extremamente apaixonados, nós não conseguíamos ficar minutos longe, né? Quando a gente quer aí ficar meio que distante do marido ou da esposa, a gente precisa voltar nesses anos atrás, que é na época do nosso namoro, para que isso venha reacender, né, a chama que um dia nos fez chegar
ao sacramento do matrimônio. Então é muito importante, né, essas lembranças, essas memórias. E a gente precisa viver delas, né, Moisés, durante os processos, durante a caminhada, durante as etapas que a gente vai vivendo dentro do nosso casamento. Até hoje eu tenho uma caixa de sapato com todas as cartinhas e bilhetinhos que nós trocávamos no namoro. E você ainda tem as cartinhas? Pergunta para esse ogro aí do seu lado: e você algum dia me deu uma cartinha? Em 23 anos de casados a gente nunca brigou. E é interessante dessas palestras de encontro de casais, que elas sempre começam assim: quem nunca brigou, né, gente? A gente nunca brigou. A gente já teve divergências, conversamos como adulto. Quando a gente não sabia quem estava certo, quem estava errado, nós oramos e pedimos a Deus o que Ele pensa, e nós dois obedecemos. Mas naqueles dias estranhos, nós voltamos aonde? Nas cartinhas, nos bilhetinhos. Moisés, o meu namoro não teve isso. Será que você pode voltar a namorar de novo? Ou não? Ainda é possível você dar uma cartinha depois de 15 anos de casado. Ainda é possível você deixar um bilhete na cama depois de 30 anos de casado. Ainda é possível ter um apelido carinhoso, que só na intimidade você solta esse apelido, que ninguém sabe, nem os seus filhos, nem os seus netos. Quanto tempo faz que você esqueceu dos processos de namoro? Porque todo divórcio, todo adultério, toda separação acontece quando a gente esquece daquilo que nós vivemos no passado. Pode aplaudir quem está entendendo isso? É forte isso. E quem não namorou pode namorar hoje. Pode, nunca é tarde para começar, né? A gente vive num eterno aprendizado. Então a gente pode começar. E às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas eu já tenho tanto tempo aí de casado, o casamento desgastou. Gente, mas acontece pessoas que estão com 1 ano de casado e 2 anos de casado com esse mesmo comportamento, né? Então não é o tempo de casado, o tempo que vivem juntos. É a dificuldade de cada um de colocar em prática esses momentos, essas práticas que fazem parte para sustentar o nosso casamento. Eu vou falar umas coisas aqui que talvez contradizem aquilo que você escutou por aí. Quando você namorava, você beijava de língua. Você quase que sabia o que a pessoa jantou antes do namoro. E agora você fica nessa palhaçada de dar beijinho na testa e passar água benta na testa da pessoa. Quanto tempo você não dá um beijo de língua? Isso é importante, sim. O nome disso é conexão. Passou pelo quarto, passou pela pia, abraça por trás, tapa no bumbum e beijo. Aí o homem casado, que só pode fazer isso com essa mulher, faz com a mulher dele. Ela fala: eu não gosto dessas coisas. Não gosto dessas coisas. Aí durante o namoro não podia ter relação sexual porque era pecado. Agora que casou, não namora. Vocês vieram para um acampamento de casais sem filhos. Vocês estão num hotel, numa pousada. Precisa namorar quinta, sexta, sábado, domingo. Mas não, porque eu tenho que fechar o meu rosário. Teve gente que não namorou ontem à noite porque não dorme sem fechar o rosário. Você não é frei, você não é freira, você é casado. Tem dia que o rosário é um pega bem dado, gostoso. Você casou.
Eu vejo os homens perguntando: cadê o Pix desse casal? Cadê o Pix desse casal? Não, mas tem muita mulher aplaudindo ali também. O negócio está tão maluco que tem mulher procurando o homem e ele dizendo que não quer. Você sabe por quê? Dopamina. Você que o tempo inteiro está em rede social, o tempo inteiro está com o celular na mão, a luz do celular e os LEDs produz dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, igual relação sexual. E é por isso que nós estamos trocando sexo a dois por telas. Então não interessa se você tem 5 anos de casado, 10, 15, 20. As respostas de hoje estão no namoro. Precisa beijar na boca, tem que ter tapa no bumbum, tem que levar café na cama, tem que dar bilhetinho, tem que dar beijo de língua, tem que andar de mão dada, tem que ir à missa junto. A vida é assim, para não chegar depois e dizer: porque a gente está vivendo uma batalha. Inclusive Nossa Senhora falou lá em Fátima para a irmã Lúcia que a batalha final será entre o diabo e o casamento. Mas nenhum diabo vai entrar num casamento quando os dois vivem a mesma paixão que viveram no namoro. Pergunta para quem está do seu lado aí, para Moremia: qual foi a última vez que a gente namorou mesmo? Deixa eu pensar. Como é que vocês andavam na época do namoro? Andavam na rua assim, não era? E agora, filho no meio, vai com sua mãe, vai lá com seu pai. Deixa eu te falar, filho não anda no meio do casal. O pai, que é o protetor, pega na mão do filho e segura na mão da mulher. É assim, ó. Eu me recordo de quando nós namorávamos e o nosso padrinho de casamento, um casal, né, que seria o nosso padrinho de casamento, começou a nos acompanhar. E aí um dia nós fomos, eles eram da renovação e tudo mais, e num dia nós fomos num retiro na cidade deles e aí ele chegou para nós e nós sempre tivemos esse hábito, né, de andar juntinho, de andar abraçado, de andar agarrado, enfim, é nosso. E aí ele virou para nós e falou assim: vocês podem parar com essa moda suas de andar grudado desse jeito, porque eu quero ver. Vocês acham que vocês vão conseguir manter isso para o casamento inteiro, né? Na vida suas inteira de casado. E ele meio que criticou. E aí eu fui embora com Moisés falando assim: gente, mas que coisa estranha, mas não é pra gente andar, não é assim, é no namoro e pós o namoro? Mas não era isso que eles faziam, né? Então eles acharam estranho a nossa atitude, criticaram e dizia que a gente podia, menos para vocês. Eu falei: ué, e nós fomos embora achando isso estranho. Eu falei: isso aqui não vai servir de exemplo para nós, não. E até assim a gente tem, até hoje, né? A gente tem esse hábito e para nós é estranho. Às vezes a gente vê o casal, o marido está na frente, a esposa está atrás, ou vice-versa. Aí quando a gente vai descobrir, os dois são um casal. Mas por quê? Porque isso não foi cultivado, talvez, desde a época do namoro. E depois, quando vieram os filhos, como Moisés disse, a gente coloca os filhos no meio e esquece que a gente, antes de ser pai e mãe, é um casal, né? Quem estava lá no meu hotel hoje de manhã na recepção viu eu fazer com a Andréia aquilo que eu fazia no namoro. O carro da Canção Nova chegou para nos buscar. Olha eu, abrindo a porta de trás e sentei na frente. Até hoje eu abro a porta do carro para ela entrar.
Mas é muito flu, porque eu não sou. Eu não sou, e é por isso que a sua mulher fica mandando mensagem para pregadores, pedindo oração pelo ogro que você é. Eu acho uma vergonha. Nós nunca falamos de nós dois para ninguém. É uma vergonha que Andréia ou eu tenha que mandar mensagem para pregador famoso, para frei conhecido, para não sei quem, para pedir conselho do que fazer com você. Outro dia o rapaz falou para mim: é porque minha esposa não gosta de beijar e só namora no escuro porque ela tem vergonha do corpo dela. O que eu faço? Falei: cara, mandar para uma academia, para terapia, alguma coisa, ela é louca. Aí a pessoa fica lutando para viver castidade, porque não pode olhar para outra pessoa, e não pode mesmo, mas tem um marido em casa, tem uma esposa em casa. Não, porque eu não gosto dessas coisas, não, porque eu negócio de elogiar, eu não fui criado assim. É porque fala para quem está do seu lado: se não fosse encontro de casais, eu ia dar um tapa na sua cara agora. E nós também não fomos criados assim, né, Moisés? Não fomos. Nós não tivemos esse exemplo em casa. Então, para vocês verem que isso não é desculpa, né? Eu não fui criado assim, eu não aprendi assim, eu não cresci assim, isso não é desculpa. Porque nem eu, nem o Moisés também nunca presenciamos isso em casa. Nunca foi exemplo para nós, os nossos pais. Então, é a prova de que quando a gente quer, a gente consegue sim. No namoro eu falei: ó, a minha história não é muito legal, eu não tenho referência de casal. Ela falou: a minha também não é. Vamos fazer diferente? Vamos. E a gente se propôs fazer diferente. Fazer diferente é um combo. A gente escutou muita palestra, leu muito livro, fez muito retiro, fizemos terapia, tivemos muitas conversas para a gente manter os sonhos que estavam no namoro. Levanta a mão direita e diz: as respostas de hoje. As respostas de hoje estão no período do namoro. Estão no período do. E se eu não tive um bom namoro? E se eu não tive um bom namoro? Se eu nem tive tempo de namoro? Se eu nem tive tempo de namoro? Eu vou refazer isso hoje. Eu vou refazer isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje vocês estão voltando ao primeiro amor. Pode aplaudir. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Vamos falar agora sobre uma segunda fase. Nós estamos no tempo que precisamos aprender a contar, como diz o salmista, nos primeiros 3 anos de casado. Moisés, por que você separou os primeiros 3? Tecnicamente falando, a cada 10 casais, 3 se separam nos primeiros 3 anos de casado. Motivo: fase de adaptação a 2. Eu vou falar umas coisas aqui, André me completa e fala outras. A primeira coisa que salvou os nossos primeiros 3 anos de casado: nós cortamos o cordão umbilical com parentes. A gente recebe 100 pedidos de ajuda por dia. Deixa eu falar de novo. A gente recebe 100 pedidos de ajuda por dia. Não é frescurito, tipo não me ama, não me beija. Não. Violência doméstica, medida protetiva, disputa de filho na justiça. É só bomba. E a gente fica extremamente triste quando a pessoa diz: ele sai do trabalho todo dia, ao invés de voltar para casa, ele passa na casa da mãe dele. O que eu faço? Devolva ele para a mãe dele. Deixa eu dizer uma coisa difícil de ouvir, e a última vez que eu falei isso, houve um alvoroço na internet. Eu vou dizer de novo: depois que a gente casa, família é quem mora na tua casa, o resto é parente.
E parente a gente vai quando quer, de vez em quando. A gente não tem que conviver todos os dias, né? Parente é parente. É mais distante, não faz parte do nosso dia a dia. E nós cortamos mesmo o cordão umbilical. Eu lembro que teve uma vez que nós tivemos uma divergência de pensamentos e o Moisés foi reclamar da minha pessoa com a minha mãe. E aí, claro que depois ela me chamou para conversar, né? Porque é sempre assim, a mãe da gente sempre puxa o saco pro genro, não sei porquê, mas enfim. E aí eu cheguei em casa e falei com ele, falei: Moisés, a próxima vez que você for reclamar da minha pessoa com a minha mãe, não vai ficar bom, porque eu acho que a gente tem que resolver parar as nossas arestas dentro de casa, é entre eu e você. Então você está proibida a partir de hoje de comentar qualquer coisa com a minha mãe. E foi dito e feito, foi uma vez só. A partir daí nós resolvemos tudo que a gente tinha que resolver entre nós. Isso foi no primeiro ano de casamento, né? Nós pegamos um casal com uma crise extrema. Ela era psicóloga, 2 filhos. Eu falei: me conta a rotina de vocês. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo a gente come na casa de mãe. Eu falei: e a próxima semana? A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a gente come na casa da mãe dele. Eu falei: e a terceira semana? A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como já deu 15 dias, então a gente come na casa de mãe. Eu perguntei: quando é que vocês ficam em casa? Quando é que vocês fazem comida? Quando é que vocês assistem filme? Quando é que vocês comem pipoca? Como é que vocês chupam sorvete? Quando é que vocês ficam em família? Não convive com a família, porque é casa de mãe, casa de sogra, casa de mãe, casa de sogra. Qual era o motivo da crise deles? Não cortavam o cordão umbilical. Você visita parente quando dá, quando pode, em ocasiões específicas, porque toda hora vaga que você tem, você está onde? Na tua casa, com seus filhos, com teu marido, com a sua esposa. Mas tem gente aqui que vive em função da sogra, da mãe, e ela nem está doente, o seu sogro nem é acamado, mas você já viciou em mora aqui, come aqui, usa o carro aqui. Você não tem liberdade, não tem privacidade, vocês não têm vida a dois, porque o tempo inteiro está socado de parente, de primo, de cunhada, de tia, de tia dentro da sua casa. Você já pegou algum caso nos seus atendimentos que a orientação foi: pega uma tesoura e corta cordão umbilical? A maioria de pessoas trazem essa reclamação, essa questão. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo errado, mas não, né? A Bíblia não diz que a gente que pega o marido, sua esposa e vai constituir a sua família, a sua casa. Então, ou seja, a gente precisa aprender a entender que a nossa família é a partir do nosso casamento. Nós estamos constituindo a nossa família, né? E os outros é quando der, quando puder. É como Moisés disse, às vezes não tem nem caso de doença, né? Que a gente precisa, claro, prestar um auxílio. Não, às vezes é a comodidade mesmo do dia, né? Da vida, porque é mais prático, claro que é. Claro que é mais prático, é mais confortável, dá menos trabalho. Se todo final de semana a gente for almoçar na casa de alguém, se toda noite a gente passar na casa de alguém para fazer um lanche, claro, é muito mais fácil, muito mais prático, mas depois a gente colhe as consequências negativas, né? Outro dia uma mulher me mandou uma mensagem assim: eu não sei mais o fazer com meu pai, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Falei: quantos anos que ele tem? 67. Eu falei: e por que isso te incomoda tanto? Então, eu nem posso falar muito, né? Porque meu pai que busca meu filho na escola, minha mãe que olha meu filho para eu trabalhar. Eu falei: pois é. Pois é. Quando é que você vai fazer comida na sua casa?
Você aqui que mora no fundo da casa de parente, na frente da casa de parente, em cima da casa de parente, você sabe o que eu estou falando. Você corrige o filho aqui, ele começa chorando e ele vai lá na casa da avó, ou da tia, ou do primo, ou do seu irmão, que mora em frente, que mora em cima, que mora no fundo, que mora embaixo. Você não tem liberdade, não tem privacidade. Mas por que você não tem vontade de se ligar a uma outra vida? Por que você não corta o cordão? Por que você não aluga uma casa para você? Porque é cômodo, como diz Andréia, você permanecer ali, naquele gueto, naquele território. Então, tem coisas que você precisa engolir. Foi a escolha que você fez. E o texto é esse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher, e não serão mais dois, serão uma só carne. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Vaza, caça uma casa para você. Quem casa, quer casa, decola, sonhe, construa. Pergunta para quem está do seu lado: por que toda hora ele fala o nosso nome lá no microfone? Esses 3 primeiros anos, além do cordão umbilical, também é a fase do egoísmo, né, André? Cada um está brigando por si, lutando pelo seu espaço. Ainda há muito individualismo e independência. Ainda há, o ego ainda reina, né? E é a fase que a gente precisa, como disse o padre Eduardo ontem, aprender a morrer para si, para fazer o outro feliz, né? E vice-versa, né? Porque ele morrendo para ele, me fazendo feliz, eu me sinto feliz. E eu morrendo para mim, fazendo para ele, ele se sente feliz e está tudo certo. E é a dificuldade que a gente tem de entender. Porque nós, claro, tivemos uma vida antes do casamento, onde nós éramos donos dos nossos narizes, onde a gente ia quando queria, voltava quando queria, não tinha que dar satisfação para ninguém. Era uma fase, mas nós éramos só, né? Éramos sós. E depois do casamento a gente tem essa dificuldade de virar essa chave. Então a gente entra para o casamento, para o relacionamento a dois, com as mesmas manias que a gente tinha antes, com os mesmos comportamentos. E a gente esquece que a partir dali, a gente tem alguém do nosso lado que a gente precisa comunicar, que a gente precisa falar, que a gente precisa saber a opinião, que a gente precisa conhecer do que gosta, do que não gosta, né? A gente precisa ter essa habilidade de entender que hoje eu vou fazer o que ele gosta, amanhã ele vai fazer o que eu gosto. Claro, né? Todos nós temos os nossos gostos e são individuais e são particulares. Mas quando chega nessa fase, que é a fase que a gente precisa, que a gente se depara com isso, né? E aí começa as dificuldades, porque eu quero assim, então eu vou fazer assim. Você não quer assim, então o problema é seu. E aí começam as divergências, as dificuldades. Esses dias eu estava vendo uma palestra de uma mulher, e ela dizia assim: eu acho um absurdo quando uma mulher diz assim, tá, eu vou ver com meu marido e eu volto a te falar. O nome disso é feminismo. Porque depois que a gente casa, se você falar que vai me dar R$1 milhão amanhã, eu digo, espera só um pouquinho, eu vou trocar uma ideia com minha mulher primeiro. Porque esse dinheiro que você vai me dar impacta na minha família. Não é na minha vida, é na minha família. E é por isso que para trocar o carro a gente conversa juntos. Para empreender a gente conversa juntos. Para decidir uma viagem a gente conversa juntos. Porque qualquer decisão que você tomar impacta diretamente no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Nunca eu vou dar uma resposta ainda que positiva se eu disser, primeiro eu vou trocar uma ideia com a Andréia. E a Andréia está lá na igreja e alguém fala, você pode fazer uma reunião aqui na quinta? André diz, vou ver com Moisés, e volta a te falar. Você sabe como é que chama isso? Casamento.
Quando a gente casou, eu gostava de jogar futebol. Aí eu estava numa fase assim que eu fazia gol todo dia. E qual que é o sonho de um cara que faz gol todo dia? Levar a mulher. Porque aí a mulher assiste, o cara já faz um gol, chega na arquibancada e faz... Aí eu falei, a gente podia levar as esposas na semana que vem. E era uma peladinha do povo da igreja, hein? Eu escutei assim, melhor não, porque esse ambiente do futebol não é muito legal para as esposas. Falei, a partir de hoje eu não jogo mais bola, porque aonde a minha esposa não cabe, o marido dela também não cabe mais. Acabou. E acabou. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, falou de você de novo. E esse negócio de futebol é interessante, porque tem muitas mulheres que não gostam, né, ou não entendem. E como eu sei que eu já sabia que o Moisés gostava de futebol, então eu aprendi a gostar de futebol também. Então, às vezes ele está assistindo o jogo, eu às vezes nem entendo muita coisa. Agora até que eu entendo, né? Depois de muitos anos. Então eu sempre sentei do lado dele, mesmo não entendendo, mesmo não tendo interesse, mesmo não sendo assunto de mulher futebol, eu sempre estive do lado dele e até hoje, todos os jogos que, quando ele está em casa, né, campeonato brasileiro, campeonato mineiro e por aí afora que está passando, eu sento ali do lado dele, estou assistindo, estou entendendo? Não, mas é o momento que eu estou aproveitando e estou ali juntinho dele, para quê? Para ficar junto, né? Para fazer um... Mão na perna, mão na coxa. É isso aí, para deitar no colo. Então, tá vendo, gente, que a gente tem que aproveitar os momentos, independente se a gente goste ou não da programação que está passando na TV. E eu escuto muita reclamação, às vezes, da mulher que fala assim, mas eu acompanho o meu marido em alguns programas, mas quando é a minha vez dele me acompanhar, ele não quer. Aí é injusto, né, gente? Aí é injusto. Eu amo tanto a Andréia que se eu não quisesse fazer alguma coisa e essa coisa deixasse ela feliz, eu faria, porque a alegria dela é a minha alegria. E eu estou dizendo isso que eu não entendo alguns homens. Meu marido não gosta muito desse negócio de retiro, não. Pelo menos não proíbe. Querido, você é um xureque. Se eu fosse ateu e a minha mulher apaixonada com a igreja, levaria na porta, ficaria dentro do carro, esperando acabar, porque a alegria dela é a minha alegria, o nome disso é amor. Aí você não leva, não busca, não gosta, não compartilha, não escuta ela falando aquilo que agrada. Aí de noite você procura para namorar. Como namorar um xureque igual você? Fala para quem está do seu lado, falou de você de novo aí, ó. Toda hora fala de você. Do mesmo jeito que ela assiste um jogo para ficar perto de mim, eu assisto filmes que eu não gosto para ficar junto. Lá em casa todo mundo gosta de assistir esses programas de culinária, de competição de bolos, de comida. Homem não gosta disso, a gente quer comer churrasco. A gente não quer ver ninguém preparando bolo, a gente quer assar carne. Mas ficar do lado, ser cortês, acreditar no que o outro acredita, gostar daquilo que o outro gosta. Quem está me ouvindo, diga amém. Metade levantou o braço, metade já morreu durante a noite. Quem está com a gente, diga amém. Mudamos de assunto. Passamos pelo período do namoro, os 3 primeiros anos de casado. Nesse momento aqui, provavelmente, a paternidade e a maternidade já desbloqueou. Agora chegam os filhos. E como diz o Papa Leão, nós precisamos passar por essa etapa. O Senhor precisa nos ajudar a contar os dias sem perder a nossa identidade. Primeira coisa que precisamos falar aqui é sobre jugo desigual. Mulheres esgotadas, cuidando de filhos sozinho, e o homem não tem
participação. Na nossa casa a gente viveu uma situação interessante, porque a gente não tinha muita rede de apoio. E quem que fez as crianças? Nós dois. Quem tinha que cuidar das crianças? Nós dois. E cuidamos, né? Foi uma fase que, como foram gêmeas, o cuidado, o zelo, o trabalho, ela era dobrado, né? Fazia como tinha que fazer com a outra. Então eu falei, Moisés, companheiro, agora é nós dois. Então assim, nós vivemos intensamente, né? Esse período, principalmente o primeiro ano, né? Que a criança é totalmente dependente, extremamente da gente. E foi um ano que nós vivemos ali. De manhã, de tarde, de noite, de pijama, às vezes não tinha como cozinhar, pedia marmita, enfim. Era noites que a gente revezava, né? Um dormia, o outro ficava acordado, de olho no que estava acontecendo. E foi assim, cansativo, exaustivo, mas foi uma fase. Né? Foi uma fase. Que passa. E eu lembro que no meio do nosso cansaço, sua mãe dizia para você... mamãe só chegava em casa para falar essas frases, né? Calma, minha filha, vai passar, é uma fase. Claro, ela estava certíssima, mas não era ela que estava vivendo aquele momento ali, né? E eu falava com ela, vai passar, porque não é a senhora que está aqui, né? E de fato... passa, só que quando a gente está no meio ali, a gente não consegue, né? A gente não consegue vislumbrar essa passagem. E passou muito rápido, né? Então são fases. A gente ficou de pijama e camisola por 2 anos. A gente comia resto de menino, papa de menino, pão com mortadela, ovo com arroz. 2 anos. Podia passar pelado, você dizia, sai daqui. Extremamente cansados, a gente cochilava em pé. Teve uma noite que elas acordaram 14 vezes na noite. E aí eu fui na paróquia me confessar. Falei, padre, eu estou em crise. Eu rezava o rosário, agora eu não rezo nem uma Ave Maria. Eu tinha comunhão diária, agora eu mal estou comungando domingo, porque tem que ficar na porta da igreja assim. Quando eu vejo está na hora da comunhão, não sei nem qual é o evangelho do dia. Eu jejuava 3 vezes por semana, pão e água, agora eu não jejuo nada. As pessoas estão cobrando de mim que eu não sou mais aquele homem santo. E o padre sabiamente diz assim, você é um hipócrita. Se tudo que você sabe de evangelho, de igreja, de eucaristia, não sustentar você agora, para ser um São José da sua casa, o protetor, o provedor, pode sair da religião, porque você é hipócrita. Eu chorei muito, me confessei, voltei para casa e eu entendi que tem dia que missa é cocô de menino, tem dia que rosário é vômito de menino, tem dia que jejum é mamadeira. Eu entendi o que era santidade. Naquele momento nasceram grandes pregações que impactaram o Brasil inteiro e que viralizaram na internet. E as pessoas diziam assim, nossa, essa pregação aqui você estava no azeite, você deve ter ficado a noite inteira no sacrário. E eu dizia, não, eu estava brincando de boneca, porque brincar de boneca também é santidade. Pode aplaudir, também é santidade. Olha nos olhos aí do amor Emílio e diz, tudo que nós estamos vivendo hoje vai passar em nome de Jesus. Não, mas com a vontade que você falou, eu vou me jogar daqui de cima. Olhe nos olhos aí e diga, tudo que você e eu estamos passando vai passar em nome de Jesus. E aí quando vem os filhos, né, André, tem que tomar cuidado para a gente não se perder como casal. Sim. E ser só pai e mãe, e esquecer que antes de ser pai e mãe, nós somos um casal e somos marido e mulher, e a gente tem que dar atenção a esse lado também, né? Já que nós escolhemos casar, ninguém foi obrigado, então a gente tem que aprender a dar conta, né, das fases e das partes e das funções que vem no combo do casamento, né? Não tem como a gente fugir, não tem como. A gente precisa rebolar, achar tempo, achar
prioridades, né? Essa semana qual que é a prioridade? A gente vai pela prioridade. E assim a gente vai, né? Pergunto-vos, qual foi a última vez que vocês viajaram sem filhos? Qual foi a última vez que vocês saíram para jantar sem filhos? Eu queria comer uma picanha e você uma parmejana, mas vão de pizza mesmo, a gente já pede um de 12 pedaços, eu come 3, você come 3, e 6 a gente leva para Enzo e Ana Júlia. Você sai para namorar, para conversar, e o papo de vocês é sobre filhos. E é por isso que os filhos entram na adolescência e o casal fica em crise, porque vocês não lembram mais quem vocês são. Agora que a gente está olhando para as nossas com 20, a gente olha um para o outro e fala: vai sobrar nós dois. E se a gente não beijava, não viajava, não jantava, não se curtia, se a gente não trancasse a porta do quarto, se a gente não tirasse filho da cama, a gente separaria depois do crescimento dos filhos. E muitos casais estão entrando em crise na maturidade conjugal, porque viveram em função dos filhos, e agora os filhos crescem e vocês esqueceram quem vocês são. Perde a identidade, né? A gente perde a identidade, e a gente se perde quando eles vão cuidar da vida deles, que faz parte, que é um processo, né? Que todo mundo vai passar por isso. E a gente tem vivido essa fase agora. Só que é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim: nossa, André, você está sofrendo? Eu falei: ai, até que não estou não. Até que está sendo bom essa fase nova, porque nós estamos hoje fazendo, conquistando, construindo coisas que às vezes, quando as meninas eram pequenas ou inteiramente dependentes da gente, não tinha como fazer. Então, enquanto casais, nós estamos vivendo uma fase maravilhosa em relação a esse resgate, né? Só nosso. Esses dias eu fui muito criticado numa pregação quando eu disse que você precisa tirar o seu filho da cama do casal. É sempre as mulheres feministas, a igreja está cheio delas. É porque você não é mãe, você não sabe o que é a vida. Tá, mas antes de ser mãe você casou. Você não namora mais, não tem privacidade, não tem romantismo, você e o seu marido não conversam, porque deixar o filho na cama 3 meses, 4, dependendo da circunstância, 6. Mas tem gente aqui que seu filho tem 1 ano e meio, é um bezerro, e até hoje dorme na cama do casal. Você esqueceu de ser pai e de ser mãe e se anulou como marido e mulher. E é importante você estar aqui e você falar isso, porque aqui no nosso meio tem mulheres, enquanto a gente prega, que está mandando mensagem para saber se está tudo bem com as crianças lá. Deixa eu te dar uma notícia boa: eles não estão nem aí para você, eles estão melhores lá do que você imagina. Está nem aí. Aí tem esse discursinho demagogo, né? É porque filho é filho para sempre, né? Se eu te apresentar meu bebê, olha o bebê, parece um jogador de basquete, um cavalo de 2 metros, de barba, já namore você, porque a gente que é pai, né? Ó meu bebê, não é bebê de mamãe, não é bebê. Dá o último recado aí para a gente rezar, para essas mulheres que não conseguem ser esposa, e que os maridos estão jogados. Tem marido aqui que está confessando masturbação, pornografia, sonhando com uma viagem, mas você só pensa em lugares que possa os filhos aproveitar. Você esqueceu do seu casamento. Isso é grave. E é momento de recomeçar.
né? Se até hoje vocês vivem assim, vocês tomam essa atitude, vocês... Nunca é tarde, gente, e nada é impossível. É difícil muitas vezes? Sim, é difícil. Eu sou mãe, aliás, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou serva de Deus, né? Eu tenho a minha missão, né, nesse sentido. Então, assim... É fácil dizer que assim, nossa, Andréia, é como se fosse um pozinho mágico. Não, não é fácil, né? Requer muita força, muito esforço, muita determinação. A gente entender, a gente compreender o nosso papel, a gente saber entender as fases que uma coisa vai ser cobrada mais, mas a gente entender que aquilo ali é por um momento, é por um período, e a gente nunca esquecer, né, a nossa essência, a nossa função, o nosso papel dentro do lar, dentro da casa. Não adianta a gente bater a perna, a gente espernear, mas a harmonia da casa, ela depende de nós, mulheres, depende o bem-estar dos filhos, o bem-estar da casa. Então, assim, por que nos foi dado? Não sei, mas nos foi dado essa capacidade, essa responsabilidade. E eu posso dizer para vocês que a gente dá conta, né? A gente às vezes chora, a gente às vezes pensa que não vai dar conta, mas a gente dá conta sim. É só a gente aprender a administrar e a colocar as funções, as prioridades naquele momento. Então eu estou dizendo como mulher, né? Às vezes é fácil? Não, não é, mas é possível. Fica de pé. Fica de pé. Dá a mão para sua esposa, para o seu marido. Fica um de frente para o outro, olhando nos olhos. Márcio vai nos ajudar a rezar. E nós vamos rezar um pouquinho. Zóio no zóio, é para olhar o olho. Agora é o olho. Isso, continue olhando para ele, continue olhando para ela. Eu vou cantar uma música que eu compus para o meu casamento. No dia que a minha esposa entrou pela igreja, ela não sabia. Ela achou que ia ser a marcha nupcial. E eu cantei essa canção para ela. Enquanto você ouve, você pode lembrar do seu casamento, nessa proposta de primeiro amor. Isso mesmo. Relembre aquele dia que você disse não para todas as outras, para todos os outros, e disse sim para ele e sim para ela. Eu tanto esperei pra te ver assim. Já sofremos juntos, sonhamos juntos. Que bom poder dizer, chegamos aqui. Tão bom é o nosso Deus, que nos quis assim. Nossa humanidade tão diferente, com Ele a gente aprende o que é o amor. É negar-se a si mesmo sempre que for preciso, pra fazer o outro feliz. É dizer a verdade com carinho e ternura, é estar presente, ser presença, ser amigo e cuidar. Vou te amar, porque Deus me ensina a ser teu. Vou te amar, meu caminho pro céu é contigo. Foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei aqui na canção nova. Vou te amar. E talvez esse seja o seu recomeço.
este encontro com o amor de Deus, com a vontade de Deus, este encontro com a verdade e este novo encontro. Que Deus dê a graça de voltarmos a este primeiro amor, a voltarmos fazendo memória, trazendo ao nosso coração tudo aquilo que nos fez decidir um dia a entregar a nossa vida para o outro. Deus nos ensina o que é o amor. É negar-se a si mesmo, sempre que for preciso, para fazer o outro feliz. Esse é o segredo. É dizer a verdade com carinho e ternura, é estar presente, ser presença, ser amigo e cuidar. Vou te amar, vou te amar. Canta pra ele, canta pra ela. Porque Deus me ensina a ser teu, vou te amar. Meu caminho pro céu é contigo, foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei. Vou te amar. Olhe nos olhos, por favor. Pode ficar bem coladinho, bem coladinho. Vocês vão repetir ao mesmo tempo: meu amor. Meu amor, Eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. O acampamento mal começou. O acampamento mal começou. E eu já percebi o quanto eu errei E eu já percebi o quanto eu errei nas minhas funções, nas minhas funções, nos meus comportamentos. meus comportamentos. Mas eu estou disposto. Mas eu estou disposto. As mulheres vão falar disposta. Eu estou disposto Eu estou disposta a recomeçar a recomeçar. a partir de hoje. A partir Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe. Se você me der mais uma chance, Se você me der mais uma chance, eu farei você muito feliz. eu farei você muito Você feliz. terá orgulho de mim, Você terá orgulho de porque eu não quero outra pessoa. porque eu não quero outra. Eu escolhi você Eu escolhi você para o resto dos meus dias, para o resto dos meus até a dias, eternidade. até a eternidade. Você me perdoa Você me perdoa o meu jeito de falar, o meu jeito de falar, a minha desordem, a minha desordem, as coisas que te machucou. as coisas que te machucou. Você me perdoa? Você me perdoa? Eu te amo, Eu te amo. eu te quero. Eu te quero. Se você me ajudar, Se você me ajudar, nós seremos muito felizes. nós seremos muito Eu quero. felizes. Eu quero. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero te fazer feliz, Eu quero te fazer para que feliz, você tenha saudade de mim para que você tenha saudade todo santo dia, todo santo dia, para que você tenha orgulho de mim, para que você tenha orgulho daquilo que eu sou, daquilo que eu daquilo sou, que nós dois nos tornamos. daquilo que nós dois nos Em tornamos. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica agarradinho, dá um beijo gostoso na boca. Aqui é o único acampamento que você pode beijar na boca sem medo. Canta, Márcio. É negar-se a si mesmo, sempre que for preciso, para fazer o outro feliz. É dizer a verdade com carinho e ternura, é estar presente, ser presença, ser amigo e cuidar. Vou te amar. Ser teu, vou te amar. Meu caminho pro céu é contigo, foi fazendo a vontade do nosso Deus que te encontrei. Vou te amar. Diga pra ela assim, diga pra ele: o meu caminho pro céu é contigo.